Olá, boa tarde. Hoje nós vamos fazer a última aula sobre suporte ventilatório e os temas serão ventilação não invasiva, curvas e novos modos ventilatórios. Vamos começar com ventilação não invasiva. A ventilação não invasiva possui diversas siglas, e as mais importantes e que sempre aparecem são VNIPP, que é ventilação não invasiva por pressão positiva, e as suas modalidades, o CPAP, que é a pressão positiva contínua em vias aéreas, e o BIPAP, que é a pressão positiva na via aérea em 2 níveis. Quais são os objetivos da ventilação não invasiva? São melhorar as trocas gasosas pulmonares, minimizar a formação de atelectasia e aumentar a capacidade residual funcional do pulmão. A VNI é a primeira linha de tratamento para DPOC exacerbada e edema pulmonar cardiogênico, e possui também excelentes resultados na síndrome da apneia obstrutiva do sono. Algumas indicações de VNI são DPOC exacerbada, edema pulmonar cardiogênico, insuficiência respiratória em imunossuprimidos, prevenção e tratamento de falência respiratória aguda no pós-operatório, doença neuromuscular, asma, trauma torácico e paliação em pacientes não recomendados para intubação. A VNI também possui contraindicações, e são elas: parada cardiorrespiratória, sangramento gastrointestinal, instabilidade hemodinâmica ou arritmias graves, deformidade, trauma ou cirurgia facial, lesões no esôfago ou cirurgia gastroesofágica recente, inabilidade para manejo de secreções, crise convulsiva, agitação ou não cooperação e uma contraindicação relativa na síndrome do desconforto respiratório agudo. Em relação ao CPAP, ao restringir o movimento de gases para fora do alvéolo, mantendo uma pressão contínua nas vias aéreas, ela mantém os alvéolos abertos, prevenindo atelectasias. Ao aumentar o gradiente entre a pressão pleural negativa e a pressão na via aérea, acontece diminuição do esforço respiratório para pacientes com fraqueza, o que acaba recrutando alvéolos colapsados. A pressão positiva força a abertura das vias aéreas, tanto distais, evitando o aprisionamento de gases durante a expiração, quanto proximais, evitando obstruções de vias aéreas altas. Pode-se agregar a CPAP uma pressão de suporte inspiratória, no modo ventilatório disparado pelo paciente, ciclado por fluxo. A pressão de suporte ela pode ser entregue pelo aparelho de anestesia, pelo ventilador mecânico da UTI ou pelo ventilador não invasivo. A pressão de suporte deve buscar um alvo de 5 a 7 ou 8 ml por quilo de volume corrente, que é o mesmo que a gente procura em todos os tipos de ventilação. Quando ela é obtida através do ventilador mecânico, a pressão de platô corresponde à pressão de suporte que você está fornecendo, somada a PIP ou CPAP. Por exemplo, se a pressão de suporte é de 10 centímetros de água e a PIP ou CPAP, que no caso seriam sinônimos, é de 5 centímetros de água, a pressão de platô vai ser de 15 centímetros de água. O BIPAP ele pode ser obtido com níveis diferentes de pressão nas vias aéreas. Então, a gente vai ter a EPAP, que é a pressão na expiração,
que seria o equivalente a uma PIP, e o IPAP, a pressão na inspiração, que seria equivalente a uma pressão de suporte. Nesse caso, a pressão de platô vai ser a IPAP acima da pressão atmosférica. Então, se o paciente recebe 10 centímetros de água de IPAP e 5 centímetros de água de EPAP, ele vai estar com uma pressão de platô de 10 centímetros de água. As vantagens de utilizar o ventilador não invasivo específico para essa finalidade é que acontecem correções de vazamentos superiores, ele tem uma capacidade de oferecer maiores FiO2, de oferecer ventilação mecânica, de aferir a frequência respiratória, o volume corrente e possui também alarmes de apneia. A VNI, ela pode ser realizada com vários dispositivos, e entre eles estão a máscara facial, a máscara nasal ou o capacete. Então, aqui um exemplo de máscara facial, um exemplo de capacete. No âmbito do perioperatório, existem indicações de VNI perioperatória profilática, no caso de cirurgias abdominais altas, cirurgias cardíacas, cirurgias torácicas e cirurgias bariátricas. Existem diversas estratégias de VNI perioperatória com resultados positivos em estudos. Por exemplo, CPAP nasal profilática contínua com 10 centímetros de água por 6 horas em cirurgia cardíaca, CPAP por 12 a 24 horas após correção de aneurisma aórtico tóraco-abdominal, VNI pré e pós-operatória por 3 dias em cirurgias torácicas. A VNI contínua parece ser superior à intermitente após cirurgias no andar superior do abdômen. Também, VNI com 12 centímetros de água de pressão inspiratória e 4 de expiratória em cirurgias bariátricas. Foi demonstrado oxigenação melhor com CPAP no pós-operatório de cirurgias bariátricas. E também houve resultados positivos com o uso de CPAP imediatamente após a extubação em pacientes submetidos a cirurgias bariátricas. Em relação à ventilação não invasiva com pressão positiva terapêutica em pacientes com insuficiência respiratória pós-operatória, a VNI tem o potencial de diminuir o tempo de permanência em UTI e de prevenir o surgimento de outras complicações ao evitar a intubação traqueal. Alguns fatores de risco para falha de VNI são síndrome do desconforto respiratório agudo, pneumonia e ausência de melhora com 1 hora de tratamento. A quantidade de pressão aplicada nas vias aéreas dependerá de cada paciente. Por exemplo, o paciente com IMC maior vai requerer maior quantidade de pressão positiva. Para pacientes com IMC de 40 ou mais, recomenda-se CPAP de pelo menos 10 centímetros de água. Paciente com insuficiência respiratória, na recuperação anestésica, deve ser colocado sentado, porque o efeito da gravidade recruta tecido pulmonar e aumenta a capacidade residual funcional. E oxigênio deve ser administrado. Deve-se também encorajar os pacientes a tossir, para mobilizar secreções e também a respirar fundo. No caso de edema pulmonar por pressão negativa após extubação, existe também indicação de VNI para melhora nesses casos e a administração de furosemida 20 a 40 mg endovenosa também pode melhorar os sintomas. Para fazer um CPAP utilizando um aparelho de anestesia, o anestesiologista pode utilizar o circuito com a válvula PL parcialmente fechada, gerando uma pressão contínua nas vias aéreas.
A VNI ela é adequada apenas para pacientes cujo problema seria esperado resolver em 4 a 6 horas, por exemplo, atelectasias. Algumas indicações para VNI na recuperação pós-anestésica. De forma profilática, para a prevenção de obstrução de vias aéreas, ela pode ser utilizada em síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono e em traqueomalácia pós-tireoidectomia. Também na prevenção de atelectasia em pacientes cirúrgicos de alto risco, como aqueles submetidos à cirurgia bariátrica. No caso da VNI terapêutica, algumas indicações são tratamento da hipoxemia pós-operatória por atelectasia ou obstrução por muco, tratamento de edema pulmonar por pressão negativa pós-extubação. Geralmente acontece naquelas extubações em que o paciente tem alguma obstrução, faz muito esforço inspiratório, por exemplo, no caso de um laringoespasmo, que o paciente faz muita pressão negativa, tentando inspirar, e isso pode gerar um edema pulmonar, e a VNI é um dos tratamentos. Também para tratamento de hipercarbia causada por bloqueio neuromuscular residual, fraqueza diafragmática, retorno tardio da anestesia, paralisia do nervo frênico, no caso de bloqueios do plexo braquial, bloqueio alto do neuroeixo. Pacientes que apresentam respiração rápida e superficial ou padrões obstrutivos, por exemplo, o paciente com síndrome da apneia do sono, são propensos a responder a CPAP. Um CPAP de 5 a 10 centímetros de água é geralmente suficiente. A pressão de suporte deve ser titulada de acordo com a frequência respiratória do paciente. E se a oxigenação melhora, mas a frequência continua muito elevada, maior que 30 incursões respiratórias por minuto, a BiPAP pode ser adicionada. Então, além da pressão contínua de vias aéreas, adiciona-se a pressão inspiratória. O BiPAP ele é indicado em pacientes com tendência a hiperventilar e a reter CO2. A pressão de suporte deve ser titulada de acordo com o volume corrente do paciente, almejando um volume corrente de 5 a 7, 5 a 8 ml por quilo. Geralmente, essa pressão inspiratória fica de 5 a 10 centímetros de água acima da PIP. E, em geral, os pacientes que respondem bem à BiPAP têm uma melhora rápida, dentro de 15 minutos. Agora, vamos conversar um pouco sobre as curvas e os loops da ventilação mecânica. No caso das curvas, a gente vai ter como principais as curvas pressão por tempo e as curvas fluxo por tempo. A curva pressão por tempo talvez seja a mais conhecida e uma das mais importantes nessas curvas. E através dessa curva, a gente consegue saber dados essenciais para a ventilação mecânica, como pressão de pico, pressão de platô, PIP, a driving pressure, que é a pressão de distensão, e compreender os componentes elásticos e resistivos das vias aéreas. Então, aqui no exemplo, a gente tem uma curva de pressão por tempo num paciente sendo ventilado a volume. Então, a pressão não começa do zero, porque o paciente possui uma PIP sendo aplicada. Então, essa diferença entre o zero e onde inicia o gráfico é a PIP. Com o tempo, a pressão vai se elevando até chegar a uma pressão máxima, que é a pressão de pico. Ao se aplicar uma pausa inspiratória de no mínimo 2 segundos, a gente consegue obter o valor da pressão de platô. E a diferença entre a
pressão de platô e a PIP é a pressão de distensão, a driving pressure. A pressão de pico diz respeito tanto ao componente de resistência quanto ao componente elástico, ou componente de complacência das vias aéreas. A pressão de platô diz respeito ao componente elástico de complacência, então, das vias aéreas. Se acontece um aumento da resistência das vias aéreas, vai acontecer um aumento da pressão de pico, com manutenção da pressão de platô. Se acontece uma redução da complacência das vias aéreas, por exemplo, uma síndrome de desconforto respiratório agudo, vai acontecer um aumento da pressão de platô. E geralmente também acontece um aumento da pressão de pico. Nessa curva pressão-tempo, a gente obtém dados para calcular a resistência e a complacência das vias aéreas. A resistência vai depender da diferença entre a pressão de pico e a pressão de platô. Como a gente já viu, a pressão de pico tem relação com o componente resistivo e elástico, e a pressão de platô tem relação com o componente elástico do pulmão. Então, a resistência das vias aéreas vai ser calculada a partir dessa fórmula aqui, que é a pressão de pico menos a pressão de platô, tudo isso dividido pelo fluxo, e assim a gente vai obter o valor de resistência. E com esse gráfico também é possível calcular a complacência estática, que é importante na titulação da PIP em pacientes em ventilação mecânica e para entender também se o paciente está respondendo ou não está respondendo ao tratamento, no caso de uma síndrome do desconforto respiratório agudo. E a complacência pulmonar vai depender da diferença entre a pressão de platô e a PIP, que é a driving pressure. Então, a complacência ela é calculada a partir dessa fórmula. Ela é o volume corrente dividido pela driving pressure, que é a pressão de platô menos a PIP. Em relação agora à curva de fluxo por tempo, então é uma curva que vai dar para gente o fluxo respiratório. No caso, ele vai ser positivo durante a inspiração e negativo durante a expiração. E ele é dado numa curva que a horizontal é o tempo e a vertical é o fluxo. E ela é importante para detecção da auto-PIP. Então, na curva de fluxo, se a porção expiratória dela não chega ao zero antes da próxima inspiração, significa que o paciente não está tendo tempo para eliminar todo esse ar e está tendo um aprisionamento pulmonar de ar. E também ela ajuda a compreender se há um aumento da resistência das vias aéreas. Em relação aos loops, que também são conhecidos como alças, os dois loops da ventilação mecânica são o gráfico de pressão por volume e o de fluxo por volume. O primeiro é o diagrama de pressão por volume. Então, no eixo Y, a gente vai ter a variação de volume e no eixo X, a variação de pressão. Uma alça é inspiratória e a outra é expiratória.
Esse gráfico também é conhecido como diagrama de complacência pulmonar. Então, aqui é um outro diagrama também demonstrando a mesma coisa. Então, aqui a gente tem a pressão no eixo horizontal e o volume no eixo vertical. Dá para ver aqui que não começa com zero de pressão. A curva começa com um pouco mais de pressão. E essa diferença entre o zero e a pressão que começa é a PIP. Aqui na alça inspiratória, a gente tem uma primeira porção em que a gente precisa de muito aumento de pressão para ter um pequeno aumento de volume. E essa região, ela é conhecida como uma área atelectásica, é uma região em que o pulmão os alvéolos estão colapsados e eles têm dificuldade para abrir, como se a gente pensasse em uma bexiga, naquela primeira tentativa de encher a bexiga, é bem duro, e chega uma hora que ela fica fácil de encher. E esse caso é a hora que os alvéolos são recrutados e começa a ficar fácil de encher o pulmão, o ponto em que isso acontece é o ponto de inflexão inferior. É nesse ponto, então, que os alvéolos estão recrutados e a partir daí fica muito mais fácil de encher o pulmão. Então, com uma variação de pressão muito menor, a gente consegue ter uma variação de volume bem grande. No finalzinho da curva, chega uma região que fica parecendo a primeira, que começa a precisar de muita pressão para variar pouco o volume. E essa é uma região da curva que não deve existir durante a ventilação mecânica, que é a região de sobredistensão, que significa que a gente já está dando um volume corrente acima do que é desejável para esse paciente. Então, esse biquinho não deve aparecer durante a ventilação mecânica. Isso significa que a gente precisa diminuir o volume corrente, porque o paciente está em risco de sofrer um barotrauma. A gente termina a inspiração e tem a alça expiratória até chegar de novo num volume de zero. Então, aqui só ressaltando essa região de recrutamento alveolar, o ponto de inflexão inferior, que é importante em técnicas de recrutamento pulmonar e para ajudar a determinar qual que é a PIP mínima que o paciente necessita durante a ventilação mecânica. Muitas vezes se estabelece 2 pontos de PIP acima desse ponto da inflexão inferior, do ponto de inflexão inferior. E aqui em cima a gente tem a inflexão superior, que dá pra gente o ponto a partir do qual os alvéolos começam a colapsar. Então, a PIP mínima deveria ficar nessa região. Aqui, ressaltando o bico, né, região de sobredistensão, que mostra que está acontecendo sobredistensão alveolar e o volume corrente precisa ser reduzido. E essa região central é a região de complacência ótima, é onde o volume corrente deve ficar, que é a região em que com pouca pressão consegue-se uma maior variação de volume. Aqui uma curva um pouco mais realista de pressão por volume, mostrando também um ponto que é importante, que é esse rabinho de peixe aqui no finalzinho, que mostra que o paciente estava gerando uma pressão negativa, abaixo da que está sendo dada, da PIP que está sendo dada, o que demonstra que ele está fazendo um esforço
respiratório para tentar disparar o ventilador. Então, aqui, esse rabinho de peixe demonstra o esforço respiratório do paciente. Então, aqui o esforço respiratório por parte do paciente. Outros pontos importantes em relação a essa curva são que, se acontece uma redução da complacência pulmonar, o paciente vai ter uma curva que vai ter esse aspecto deitado, ela é mais horizontalizada. E se o paciente chega com essa complacência mais baixa, com essa curva mais horizontalizada, e inicia-se um tratamento e a curva volta à posição original, isso significa que o paciente está respondendo bem e que a complacência pulmonar está tendo uma melhora. E se essa curva for mais verticalizada, ela indica um aumento de complacência, que pode acontecer, por exemplo, em pacientes enfisematosos, ou no caso de comparação, numa melhora de um paciente que tinha uma redução prévia de complacência. Quando acontece um aumento da resistência das vias aéreas, a curva vai ter esse aspecto. Então, a porção expiratória dela se mantém igual e a porção inspiratória ela é deslocada para a direita. E agora, em relação ao loop de fluxo por volume, aqui a gente tem, então, no eixo X o fluxo e, no eixo Y, né, perdão, o fluxo e no eixo X o volume. Então, é convencionado que a porção superior corresponde à inspiração e a porção inferior corresponde à expiração. Então, a gente vai ter um volume de 0, o paciente vai ter um aumento de fluxo, um fluxo constante durante uma parte da inspiração e depois uma queda de fluxo quando chega no volume máximo. E depois, na expiração, ele vai tendo uma queda de fluxo até chegar de novo no volume 0. A curva normal é a 2, a curva sinalizada aqui com a setinha 2. E no caso da 1, acontece uma queda muito mais brusca de fluxo durante a expiração, o que demonstra que o paciente está tendo uma obstrução de vias aéreas, que pode ser, por exemplo, um broncoespasmo. No caso dessa curva aqui, era um broncoespasmo, e depois o paciente retorna a uma curva sem essa cunha, uma curva mais adequada, depois da administração de broncodilatador. E agora, por último, a gente vai ver um pouquinho sobre os novos modos ventilatórios. Para anestesia, isso fica muito mais no mérito de uma curiosidade ou de um melhor entendimento, né, dos pacientes que muitas vezes vão para a UTI, ficam em ventilação prolongada, mas isso realmente fica bem abstrato para a gente que tem os nossos ventiladores com muito menos modos que os ventiladores de terapia intensiva, mas é interessante saber que esses modos existem. Às vezes algum paciente da UTI está ventilado com um modo diferente, e às vezes esses modos diferentes também até servem como confundidores em questões de provas, vão ser citados, então vale a pena pelo menos saber do que eles se tratam. Então, o primeiro modo ventilatório considerado novo é o Pressure Regulated Volume Control, que é o PRVC, que é uma variação do modo assistido controlado à pressão. E ele vai ter tanto
um alvo com uma pressão máxima das vias aéreas, quanto um alvo de volume corrente. E ele também é conhecido como Auto Flow ou Volume Control Plus. Ele vai variar a pressão aplicada no ciclo subsequente de acordo com o volume corrente obtido no ciclo atual. Então, ele tenta obter tanto a vantagem da pressão controlada quanto do volume controlado. Porque um dos problemas da pressão controlada é que o volume corrente ele é variável. Então, nesse caso, você consegue estabelecer um volume corrente alvo e ele vai variando a pressão claro, sem ultrapassar a pressão máxima, de acordo com o volume corrente que foi obtido no ciclo atual. Os ventiladores inicialmente vão entregar uma ventilação de teste com uma pressão baixa, e de acordo com o volume que é entregue, o próprio ventilador vai calcular a pressão necessária para entregar o volume configurado. Durante cada ciclo, o volume corrente que é entregue vai ser reavaliado e a pressão no ciclo subsequente vai ser ajustada em mais ou menos 3 centímetros de água para garantir que o volume alvo seja entregue no próximo ciclo. Esse modo ele vai ser mais útil nos pacientes que estão recebendo ventilação controlada ou para aqueles com demanda ventilatória limitada. Então, paciente que está muito sedado, paciente que não está tendo muito esforço respiratório, por N motivos, ou por conta de uma doença que não está controlada, e esse é o objetivo ainda do tratamento, você ter uma sedação profunda e dar tempo para recuperação. E variáveis que são configuráveis são a frequência respiratória, o volume corrente alvo, o tempo inspiratório ou relação em Zs, o limite superior da pressão de pico, a PIP, a FI de O2 e a sensibilidade do disparo ao fluxo negativo que o paciente faça tentando respirar. Outro modo ventilatório é o suporte de volume. Ele funciona de um modo semelhante ao PRVC, mas ele é baseado no modo de pressão de suporte. Então, o software do ventilador vai avaliar a pressão necessária para entregar o volume corrente e vai fornecer ajustes de pressão a cada ciclo para garantir o volume corrente configurado. Ajustes no ventilador são os mesmos da pressão de suporte, além de um volume corrente alvo e uma pressão máxima de vias aéreas. Só que nesse caso a gente está falando de um equivalente a pressão de suporte. Então, é para os pacientes que têm drive respiratório, que tentam respirar e precisam de um complemento de pressão para atingir o volume corrente desejado. Só que poucos dados apoiam o uso tanto da PRVC quanto do Volume Support. Outro modo ventilatório é o Adaptive Support Ventilation, que é o ASV, que realiza ajustes nas configurações do ventilador para garantir que um padrão ideal de ventilação seja atingido. O padrão ideal seria aquele que requer o menor trabalho do paciente e do ventilador em termos das medidas das características mecânicas do pulmão do paciente e do esforço ventilatório. O objetivo é proporcionar um nível pré-definido de ventilação minuto, enquanto minimiza o trabalho ventilatório total realizado tanto pelo ventilador quanto pelo paciente. E ele pode ser aplicado para os pacientes que requerem ventilação controlada e também para aqueles que estão respirando ativamente. Durante a configuração, o operador só vai indicar o peso predito do paciente, o volume minuto desejado e a porcentagem desse volume minuto mínimo que deve ser entregue para o paciente. E com essa informação, o ventilador vai determinar qual é o padrão ventilatório ótimo que vai minimizar o trabalho ventilatório do paciente. Isto é,
um padrão ventilatório que resulta no menor trabalho ventilatório baseado na mecânica do pulmão e da parede torácica do paciente. Então, você só vai determinar o peso predito dele, para ele saber qual é o volume corrente máximo que ele pode dar, e o volume minuto que você quer que dê para o paciente. E todo o resto, qual vai ser a frequência, qual vai ser o volume corrente, como isso vai ser dado, vai ser determinado pelo próprio ventilador, analisando a mecânica ventilatória do paciente. O operador também consegue configurar a PIP, a FI-2 e a pressão máxima. Nesse caso, o ventilador inicialmente vai entregar ventilações de teste. Ele vai medir a complacência dinâmica, a constante de tempo respiratória, o volume corrente e a frequência do paciente. E essas medidas vão ser usadas para determinar os alvos iniciais de frequência respiratória e volume corrente. Conforme a ventilação continua, o software vai recalculando essas variáveis para cada ciclo e vai determinar novos alvos de volume e de frequência para esse paciente. Ainda nessa sequência do Adaptive Support Ventilation, a gente vai ter uma versão mais nova dele, que é o IntelliVent. E ele vai fazer o quê? Além do que o AVS faz, ele vai incorporar a monitorização da capnografia e ajuste de ventilação pelos valores da capnografia através de algoritmos para síndrome de desconforto respiratório agudo, DPLC, trauma craniano e pacientes com pulmão normal. Então, ele vai conseguir ele mesmo analisar, além da mecânica ventilatória do paciente, também o gás carbônico exalado pelo paciente e, a partir disso, calcular qual que é a ventilação adequada para esse paciente. E ele também inclui a tabela do AirSNet, de baixa PIP FGO2, que é a tabela para titulação da PIP em pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo, para o manejo da insuficiência respiratória. Dados recentes sugerem que esse algoritmo é capaz de manejar pacientes no cenário pós-operatório, reduzindo o suporte até que a decisão da extubação seja tomada. E também é útil em pacientes com insuficiência respiratória aguda. O outro modo ventilatório é o PAV, Proportional Assist Ventilation. Ele vai proporcionar um suporte ventilatório proporcional ao esforço do paciente. Ele não controla pressão, nem fluxo, nem volume, nem tempo. Ele não controla o padrão ventilatório do paciente. Ele vai seguir o comando do centro respiratório do paciente. Ele vai fazer uma avaliação contínua da resistência e da elastância totais do paciente e do sistema ventilatório. As mudanças vão ser automaticamente compensadas, garantindo que a proporção de assistência é contínua ao nível pré-definido pelo assistente, não importa a demanda do paciente. O ventilador vai continuamente medir o fluxo e o volume instantâneos do paciente e também as propriedades elásticas e resistivas do sistema respiratório. E com essa informação, ele vai ajustar a entrega de gases de acordo com a estimativa realizada. O paciente é quem determina o padrão ventilatório. Ele tem a liberdade de escolher um padrão rápido e superficial ou um padrão lento e profundo. Ele só vai ser útil em pacientes com um drive respiratório que esteja estável e que escolham um padrão ventilatório aceitável. A PAV, ela melhora a sincronia do paciente com o ventilador quando comparada com a pressão de suporte. E ela também é útil durante a ventilação não invasiva. Um outro modo ventilatório semelhante ao PAV é o NAVA, que é o Neurally Adjusted Ventilatory Support. Ele vai responder a mudanças na atividade eletromiográfica do diafragma. Então, é necessário, nesse caso, o uso de uma sonda nasogástrica especial com eletrodos de eletromiografia.
Essa sonda, ela vai chegar na região do diafragma e ela vai conseguir detectar a atividade elétrica do diafragma e a partir daí disparar a ventilação. Então, ela vai entender o que movimento o diafragma está tentando realizar, em que momentos, para conseguir disparar a ventilação. Em ambos esses modos, a PAV e a NAVA, o assistente não vai configurar a pressão, volume, fluxo nem tempo. A única configuração é a proporção do esforço descarregado pelo ventilador. No NAVA, isso vai ser configurado como o número de centímetros de água de pressão aplicados por microvolt de alteração da atividade eletromiográfica do diafragma durante a inspiração. Esses dois modos ventilatórios vão responder aos esforços do paciente, proporcionando um suporte ventilatório do modo proporcional. O NAVA reduz o nível de assincronia. E esses dois modos podem ser utilizados em qualquer paciente no qual possa ser utilizada a pressão de suporte. Então, são pacientes que têm drive ventilatório, são pacientes que tentam respirar, mas ainda precisam de algum auxílio. Não são modos ventilatórios para pacientes que estão precisando de ventilação controlada. Um outro modo ventilatório é o APRV, o Air Pressure Release Ventilation, que aplica 2 níveis de CPAP, permitindo uma ventilação espontânea não assistida durante cada nível de CPAP. O objetivo, no caso, é aumentar a pressão média das vias aéreas, recrutar mais alvéolos funcionais e aumentar a capacidade residual funcional. E existem duas abordagens para a configuração da PRV, baseadas na crença de que a ventilação espontânea deva ocorrer somente no nível alto de CPAP ou em ambos os níveis de CPAP. Se o assistente desejar ventilações espontâneas somente no nível alto de CPAP, o tempo gasto no baixo nível de CPAP deve ser curto para evitar a expiração completa. Dessa forma, há uma relação invertida entre os níveis alto e baixo de CPAP. Nesse contexto, o nível alto de CPAP é configurado para manter a oxigenação e o nível baixo ajuda na ventilação, reduzindo o volume pulmonar periodicamente. Então, essa seria um gráfico de pressão por tempo desse modo ventilatório. Então, existem duas pressões configuradas, um CPAP mais elevado e um CPAP reduzido. E nesse caso, o tempo que o paciente fica com o CPAP mais elevado é maior que o tempo que o paciente fica com o CPAP baixo, com o objetivo dele ter as respirações espontâneas dele no momento em que o CPAP está elevado. A abordagem alternativa é configurar o nível baixo de CPAP para manter a oxigenação, como se estivesse configurando uma PIP, e o nível elevado de CPAP para prover assistência ventilatória, como no SMV. Nessa abordagem, o tempo gasto com o nível baixo de CPAP é suficiente para permitir a expiração completa e a ventilação espontânea também durante o nível baixo de CPAP. Os defensores dessa ventilação citam os benefícios das ventilações espontâneas sem suporte na melhoria da relação ventilação-perfusão, no aumento do débito cardíaco e na redução da necessidade de sedação. No entanto, o esforço associado com a ventilação espontânea sob essas condições pode causar grandes variações na pressão transpulmonar e um grande trabalho ventilatório para o paciente. Além disso, é comum a sincronia com a PRV. Se o paciente está expirando quando o ventilador aumenta a pressão nas vias aéreas ou inspirando quando o ventilador reduz as pressões, vai acontecer a sincronia. E não foi demonstrado maior benefício desse modo para pacientes com lesão pulmonar em relação ao modo assistido controlado convencional. E esse modo também pode aumentar o tempo de UTI e de ventilação mecânica. Existe uma modificação do APRV que é o Bilevel Pressure Ventilation.
A pressão de suporte, ela pode ser adicionada às ventilações espontâneas, tanto no nível elevado quanto no nível baixo de CPAP, ou nos dois. Isso reduz o esforço ventilatório do paciente e as variações de pressões esofágicas, mas também aumenta a pressão intratorácica média, causando prejuízo no aumento do débito cardíaco e no aumento benéfico da relação ventilação-perfusão. Além disso, a transição entre os níveis de CPAP é coordenada com os esforços musculares do paciente, como na SMV, reduzindo marcadamente a sincronia. Como a PRV, a bilevel é usada primariamente no manejo de lesão pulmonar aguda e síndrome de desconforto respiratório agudo. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma ventilação do tipo bilevel, também dando uma pressão elevada, upper high, e uma pressão baixa, upper low, e é possível a ventilação espontânea, só que é optado durante o período de pressão mais baixa por uma pressão de suporte. Então, se o paciente tenta respirar enquanto ele está na pressão mais baixa, é oferecido uma pressão de suporte para ele. E é isso, essas são as referências. Realmente essa parte dos novos modos ventilatórios para a gente é bem abstrata mesmo, alguns não se mostraram benéficos, e é isso. Semana que vem a gente vai fazer o quiz sobre esses assuntos, então eu só vou pedir para os R3 revisarem ventilação mecânica, todas as aulas, para a gente fazer uma revisão sobre o tema.